Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma atualização aqui da Minerva Foods, a BIF 3. Será que vale a pena investir na empresa hoje, neste exato momento? Bom, nós vamos analisar os últimos resultados, vou trazer para vocês também a situação atual dos seus indicadores, da perspectiva da ação e também algumas projeções de preços, tanto fundamentalista quanto também análise técnica da empresa. Bom, vamos começar aqui, mas antes, já deixa a sua inscrição e o seu like, tá, pessoal? Muito importante essas duas coisas para você me ajudar aqui no meu projeto, beleza? Vamos lá então começar a falar sobre a Minerva Foods, a BIF 3. Antes da gente começar a falar sobre mais detalhes da empresa, é importante a gente passar pelo setor atual da empresa, pelo cenário atual do mercado mundial de carne bovina, mais especificamente nesse segundo trimestre de 2024, que foi o último resultado que a empresa entregou. Por enquanto, pessoal, do rebanho mundial, o Brasil tem 20%, fica atrás da Índia com 31% e na frente da China, que está hoje com 13%, tá? Esse é o top 3 dos rebanhos mundiais atualmente. E a gente percebe que a China vem crescendo bastante nesses últimos anos, junto com a Austrália e com o México também, tá? Logicamente com proporções menores. Já que na América do Sul, pessoal, a gente percebe que o Brasil segue sendo o principal país exportador e nesses últimos anos vem andando mais de lado, tá? Comentando um pouco sobre o seu panorama setorial agora, o crescimento do consumo de carne, analisando 2020 com os anos 2000, foi mais relevante na Ásia, no Oriente Médio e também na África, tá, pessoal? No quesito importações de carne bovina agora, a gente percebe que a China teve esse crescimento bem relevante e um dos principais exportadores para a China é o Brasil, que teve um crescimento muito relevante no volume de exportações de carne bovina de 2019 para 2024, sendo o segundo maior exportador, aliás, o segundo que mais cresceu aqui. E até pegando isso como engate, pessoal, percebam que as exportações do Brasil, analisando 2007 com 2023, pessoal, teve uma mudança muito relevante aqui, onde a China nesse momento pega mais da metade das exportações. E a gente percebe que, analisando 10 anos anteriores com a situação atual, o Brasil é o que teve o maior crescimento aqui e ainda tem potencial de crescimento, tá? Principalmente por conta das recentes habilitações para China, Indonésia e também México. Trazendo mais detalhes para vocês sobre o panorama setorial, pessoal, aqui já é uma parte mais técnica. Eu vou trazer uma análise mais simples aqui, até porque eu não sou especializado nesse segmento, tá? Mas basicamente a gente percebe que o abate das fêmeas de 2021 para 2023 teve uma crescente aqui, e isso, pessoal, pode ter os seguintes efeitos, como a redução na produção de bezerros, pois aí reduziria o estoque de animais para reposição e também abate. A pressão dos preços pode também ser influenciado, pois o abate de fêmeas contribui também para pressionar o mercado. Aliás, o preço da arroba para baixo, tá? E também nós podemos ver a valorização dos machos, pois a redução da participação das fêmeas gera uma valorização dos machos, tá? Essa parte é muito mais técnica, tá? Se alguém for mais especializado aí, pode comentar mais detalhes. Aqui eu faço apenas uma introdução. Preço médio do boi gordo, pessoal, a gente percebe que teve um crescimento também. Daqui a pouco eu mostro mais detalhes sobre o gráfico do boi gordo, tá? E o rebanho brasileiro, pessoal, analisando há 10 anos atrás, teve uma crescente, mas a gente percebe que desde 2020 o crescimento segue mais lateralizado, tá? Até trazendo mais detalhes para vocês quanto esse ciclo do gado, pessoal, de forma mais resumida, na fase 1 a gente vê uma queda no preço do bezerro e isso acaba aumentando no abate de fêmeas, consequentemente, a gente enxerga uma queda no preço do gado. Assim a gente vê uma redução na produção de bezerros, partindo assim para a fase 2, onde nós vamos ver o aumento no preço do bezerro, ok? Assim ocorre uma retenção de fêmeas, um aumento no preço do gado e, finalizando o ciclo, um aumento na produção dos bezerros. E assim vai trabalhando esse ciclo do gado, beleza, pessoal? Saindo dessa parte mais técnica, agora a gente entra na parte do panorama setorial na América do Sul especificamente, onde os destaques do segundo trimestre ficam para o aumento de participação nas exportações mundiais, os melhores números de crescimento do rebanho, o maior crescimento de volume e receita de exportações, a melhora gradual da eficiência do rebanho na América do Sul e também, para finalizar, a América do Sul tem a região mais apta a atender a crescente demanda mundial. Principalmente, pessoal, analisando
as perspectivas de crescimento do consumo per capita da China, onde até 2026 a gente enxerga um crescimento aqui, tanto para carne bovina e suína, e a gente enxerga um crescimento também na Indonésia, tendo perspectivas de crescente no consumo per capita até 2028. E a Minerva vem fazendo investimentos, tá, pessoal? A gente percebe que a receita bruta de 2008 versus o cenário atual é de um crescimento bem interessante e o seu EBITDA também demonstra esse crescimento. A gente percebe isso nos números de plantas no Brasil e também na América do Sul em si, onde a gente enxerga um crescimento na quantidade de plantas e também de unidades industriais. Outro ponto interessante é o crescimento da capacidade de abate, pessoal, que segue tendo um aumento aqui. Sua diversificação também vem aumentando, tá, pessoal? A empresa vem fazendo muitos investimentos, vem se alavancando para isso. Sobre essa alavancagem, daqui a pouco a gente conversa. A empresa até vem destacando, principalmente no mercado interno aqui, pessoal, que existem alguns pontos para crescimento, como o segmento de food service, ganho no market share e também na rentabilidade, um crescimento em marcas premiums é vista como positivo aqui e também o crescimento no mercado de nicho é visto como potencial de alta aqui também. O e-commerce e o marketplace está incluso nisso, tá, pessoal? Eles enxergam um potencial de crescimento aqui também. Agregando mais um ponto à receita bruta agora, pessoal, o mercado doméstico segue pegando 34% dessa receita bruta e 66% vem de exportações. Esse é um ponto para a gente ficar atento, tá? Pois, querendo ou não, é uma exposição maior ao cenário mundial. Se a gente pegar agora as receitas líquidas trimestrais, pessoal, a gente enxerga um crescimento aqui analisando o último trimestre, tá? E também o trimestre passado. Seu EBITDA e a sua margem EBITDA praticamente ficou parelho, apesar do seu EBITDA ter tido uma melhora para ambas as situações também. E um grande problema aqui está no seu resultado líquido, onde a gente enxerga um resultado líquido aqui, um lucro líquido de 95 milhões. Pelo seu resultado bruto, pessoal, a gente já percebe que as margens são bem apertadas, tá? Então esse é um ponto para a gente levar em consideração ao investir na Minerva, beleza? Atentem-se a isso. Agregando mais um ponto, a gente também tem que analisar a sua alavancagem, que nesse momento segue a 3 vezes. Reparem que a empresa vem trabalhando alavancada nesses últimos anos. Isso pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento da ação na entrega dos dividendos e também talvez nos seus lucros, tá? Ainda comentando sobre essa alavancagem, é importante a gente ficar atento também que existe uma porcentagem total da dívida que é indexada à variação do dólar. Importante também ficar de olho, até porque a gente chegou uma alta no dólar nesses últimos meses, tá? Bom, saindo da parte qualitativa da ação, onde eu também comentei a parte dos resultados, a gente entra na receita líquida, onde hoje a gente enxerga que a ação vem crescendo as suas receitas, vem tendo receitas muito interessantes, tá? Apesar da queda de 22 para 23, no longo prazo essa receita é muito interessante, tá? O grande problema aqui é que o seu lucro tem mais volatilidades, muito por conta de vários fatores, como por exemplo, o preço do boi gordo, o cenário macroeconômico e também a alavancagem da empresa, tá? Nesse último trimestre, a gente teve uma recuperação, tá? Se tiver continuidade nessa recuperação, pessoal, vai ser muito bem visto aqui e pode fazer preço, tá? Seria muito positivo mesmo, tá, pessoal? Vejam aqui no seu resultado analisado nos últimos 12 meses como teve uma queda, muito por conta desse prejuízo aqui, e espera-se que a gente enxergue resultados mais interessantes caso tudo ocorra bem, tá? Mas igual eu falei para vocês, depende muito da demanda mundial e também de vários outros fatores, várias outras variáveis que eu acabei de comentar. Destaco, pessoal, que a sua margem líquida, igual eu falei para vocês anteriormente, é muito apertada. A ação nunca chegou a patamares de 5% nessa margem líquida, analisando pelo investidor 10 aqui, tá? Esse é um ponto que acaba atrapalhando o desenvolvimento da ação. De olho nisso também. Ao investir na Minerva, você também precisa se atentar a esse indicador. Analisando agora os indicadores do dividend yield, pessoal, a gente percebe que desde 2020 a ação vem pagando dividendos, onde 2021 e 2023 vieram pagamentos superiores a 6% aqui. Um ponto é que o histórico da ação de 2019 para trás não é tão atrativo para dividendos, até porque a empresa sofreu bastante por conta dos resultados. Em 2024, a gente não viu dividendo aqui ainda, tá? Esses dividendos costumam vir em maio e também em agosto.
agosto, mas a gente pode ver um dividendo mais no final do ano, como aconteceu em 2020 ou até mesmo em 2021, tá? Mas a sua alavancagem hoje, pessoal, atrapalha um pouco na entrega desses dividendos. O seu payout também vai variar bastante, tá? Mas desde 2020 ele vem crescendo aqui, tá? Vem mantendo uma média muito interessante. Bom, pessoal, comentando agora sobre as projeções técnicas de preços aqui, a BIF3 está com algumas perspectivas, algumas projeções um pouco mais negativa por conta desses últimos 12 meses com resultados mais voláteis, como por exemplo, um prejuízo no primeiro trimestre de 2024, salvo engano, tá? O valor intrínseco da ação atualmente está com uma margem de segurança negativa e o preço teto projetivo também, onde me baseei nos últimos 12 meses dos resultados e um payout de 50%. No caso para o preço teto projetivo, eu prefiro aguardar o terceiro e quarto trimestre de 2024 para a gente realmente projetar qual será o dividendo, tá? Até porque, conforme eu trouxe para vocês anteriormente, a ação não fez pagamentos no início do ano. Então, temos que aguardar para verificar como a empresa, como a Minerva, vai pagar dividendos nesse ano ou se não vai pagar, tá? Costuma fazer pagamentos pegando o padrão desde 2020, como por exemplo, tá? O número de pagamentos ao ano costuma ser 2 e a média desses 10 anos está abaixo de 6%, chegando aqui a quase 3%, tá? Se nesses próximos dois resultados vierem perspectivas mais positivas, pessoal, a gente pode enxergar um crescimento nesse valor intrínseco atual e também nesse preço teto projetivo. O preço teto atual eu não vou levar tanto em conta aqui, até porque ele se baseia nos últimos dividendos entregues e para empresas mais cíclicas eu prefiro projetar analisando os últimos resultados. Fazendo até uma simulação aqui, reparem que se eu aumentar o LPA da ação para R$ 1, o valor intrínseco ainda ficaria negativo. Então a gente tem que esperar um crescimento nesses lucros para a gente enxergar preços mais atrativos se baseando pelo preço teto e pelo valor intrínseco de Benjamin Graham, tá? É uma ação muito técnica, tá, pessoal? É importante vocês se atentarem a isso ao investir na Minerva, tá? Esse setor que a Minerva está é muito técnica, conforme eu falei para vocês, conforme eu apresentei para vocês lá no início. É muito importante vocês entrarem na ação nos momentos certos. Quanto às projeções técnicas de preços agora da BIF3, pessoal, a gente percebe que é uma ação muito técnica também no seu gráfico. Deixa eu até ampliar aqui para facilitar a visualização de vocês. Perceba que o cenário da ação é de queda nesses últimos meses, porém, o mês de agosto teve uma esticada muito forte. Antes da gente entrar nessa parte, eu quero que vocês analisem o histórico desde 2008 da ação, onde essa região, entre os R$ 6,13 até os R$ 5,57, R$ 5,60, é uma região muito importante, onde costuma segurar os preços, tanto para altas quanto para baixas. Reparem que sempre que chegou nessas regiões, o preço sente um pouco mais para tentar ultrapassá-las, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Até porque o ativo, no início de 2024, chegou a bater nessa região e teve um retorno. E nesse mês agora de setembro, ele está tendo uma queda, e eu destaco principalmente a região dos R$ 6,71 como um suporte importante para segurar essa queda, tá, pessoal? Se os preços da BIF3 ultrapassar essa região, pode vir buscar novamente essa região importante aqui, beleza? Caso ultrapasse essa região, pessoal, eu venho atualizar vocês também. Vai depender muito dos seus próximos resultados, se vai ter prejuízo, se vai ter lucro, tá? Conforme eu trouxe para vocês, é uma ação que tem margens bem apertadas e depende de vários fatores também macroeconômicos e também o preço do boi gordo. Reparem que no mês de agosto, a ação chegou aqui num patamar muito importante, a 7,91, essa região azul que eu coloquei, e é uma região bem próxima também à média dos preços dos últimos 20 meses. Média essa que está em tendência de baixa ainda. Para a gente ver uma perspectiva melhor aqui, pessoal, essa média tem que começar a inverter para cima, beleza? Importante vocês se atentarem a isso. As próximas projeções aqui fica para 7,63, região onde alcançou também 7,92, 8,13 e 8,40. Mais acima, vindo resultados mais positivos, R$ 9,17 e a primeira retração de Fibonacci, que é a 9,56. A ação tem bastante o que caminhar ainda, tá? E vai ser um processo demorado. Esse gráfico aqui, ele é mensal.
tá, pessoal? Deixei até pronto algumas projeções lá para cima, mas os resultados vão ter que vir melhores, lucros melhores e um cenário mais positivo, tá? Macroeconomia não está tão positiva, é importante destacar isso também, tá? A taxa Selic tá para subir neste exato momento, apesar da queda dos juros lá nos Estados Unidos. Pessoal, já que a gente está falando sobre uma ação que é ligada à commodity do boi gordo, vamos dar uma analisada também no futuro do boi gordo, onde o cenário nesse momento é de alta nesses últimos meses, tá? Reparem que teve uma queda de dezembro de 23 até maio de 24, porém segurou na região dos 224 e agora vem trabalhando em uma tendência de alta, onde nesse momento saiu dessa tendência de baixa, mas ainda precisamos aguardar uma confirmação, ficando acima dos 253, que é uma região de resistência muito forte, e dá continuidade a esse movimento. Pode ter uma queda aqui novamente, mas depois engrenar uma alta, tá? Podendo chegar a 271 aqui. Deixei até algumas projeções nesse meio tempo, nesse caminho. Se a gente for até fazer uma projeção aqui desse movimento mais curto, teríamos aqui os 264. Beleza, pessoal? É uma ação muito técnica e precisa de atenção. Beleza? Eu destaco aqui também, pessoal, que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. Entrando agora nos seus indicadores fundamentalistas, pessoal, hoje o seu PL, por conta da queda desse lucro, teve uma crescente aqui, tá? Seu PVP hoje teve uma queda, está a 6,27. Suas margens apertadas acabam atrapalhando um pouco esses indicadores. Já se a gente analisar o preço versus a receita, conforme eu falei para vocês, as receitas vêm crescendo. Porém, essa margem também afeta aqui, até porque o preço se baseia pelo lucro líquido principalmente, e não pela receita. Então, hoje esse indicador vem tendo uma queda, está bem abaixo de 1, mas a gente tem que ficar atento principalmente a esse lucro, tá? As margens. O ROI da ação, pessoal, quando a empresa se recupera, fica muito positivo, tá? Nesse momento está em 10,5. Margem EBITDA também é um pouco mais apertada, tá? E EV sobre EBITDA hoje está abaixo de 6. Patrimônio da Minerva, pessoal, teve um crescimento nesses últimos 12 meses, tá? Por conta de algumas aquisições recentemente. VPA fica nítido isso, tá? E o LPA da ação, igual eu falei para vocês anteriormente, teve uma queda aqui. E esse indicador afetou bastante o valor intrínseco, onde ele foi afetado por conta dos últimos 12 meses desse lucro. Se nos próximos trimestres o resultado ficar mais positivo, a gente pode ver perspectivas melhores aqui. Beleza, pessoal? Dívida líquida sobre EBITDA aqui do investidor 10 está até superior de 3 vezes, tá? A empresa costuma trabalhar alavancada. Reparem na média histórica como é elevada. Acredito que vocês não estão enxergando direito aqui, mas é 4,2 vezes, tá? Quanto à sua rentabilidade, pessoal, eu fiz também aqui uma simulação, onde se você tivesse investido R$ 100.000 há 2 anos atrás, você estaria hoje no prejuízo, tá? Então é importante você entender o momento certo de entrar na ação. Em 2022, os resultados até que estavam interessantes, mas como a ação sofre bastante por conta do setor que ela está hoje, teve essa queda aqui pelos resultados mais negativos, tá? De olho nesse ponto, beleza, pessoal? Bom, pessoal, eu trouxe também para vocês aqui uma perspectiva sobre o mercado, além também um ponto importante sobre a Europa ter suspendido importações de carne do Brasil. Primeiramente, então, falando sobre essa situação, a Europa suspendeu importações de carne no Brasil. Isso pode afetar sim a Minerva, tanto a Minerva como também as outras empresas desse setor. Só para a gente fazer uma introdução básica, a Europa ela alega que o Brasil utiliza hormônios nas carnes bovinas de gado, mais especificamente as fêmeas, e isso acabou suspendendo as importações de proteína na região. Essa suspensão, pessoal, ela afeta apenas 3% das exportações brasileiras, ok? Isso segundo os analistas. Dentre essas três que eu relatei para vocês, a que mais vai ser afetada vai ser a bife, tema desse conteúdo, porém a empresa pode redirecionar essas exportações para a Argentina e também o Uruguai, evitando assim esse impacto. Apesar disso tudo, segundo os analistas, esse impacto seria de apenas 2% das exportações, tá? Isso é considerado pequeno, mas no caso aqui é segundo analistas, tá, pessoal? E quanto à perspectiva de alguns analistas para esse mercado, pessoal, precisamos ficar atentos principalmente ao preço do boi gordo. Lembrando vocês também, pessoal, esse mercado que a empresa está hoje e as margens apertadas gera bastante volatilidade para a Minerva.
Minerva, tá? Então vocês precisam ficar atentos a esse ponto ao investir na ação, beleza? Mas me conta aqui embaixo, pessoal, o que que vocês acham da Minerva? Vale a pena investir na BIF3 hoje ou não? Eu deixo aqui no lado, pessoal, dois conteúdos que eu fiz recentemente sobre a Raizen e também a CPFL. Dê uma olhada depois. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos, ótima semana e fui, pessoal!